Aleluia. Graça e paz aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra nesta manhã e temos um tema aqui muito profundo diante do tempo que temos vivido, diante de todo esse tempo de sofrimento que alguns passam, de incertezas que muitos têm passado, e em toda a esfera do mundo, política, econômica, mas a igreja do Senhor, ela volta os olhos para o Senhor da igreja, para Cristo Jesus. E hoje no texto que nós vamos meditar, é uma carta, foi Paulo quem escreveu, à igreja de Tessalônica. Então nós vamos abrir na primeira carta à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 1, e nós vamos ler do 1 até o 11. 1 a 11. E eu quero, enquanto você está abrindo a palavra, já está pensando um pouquinho sobre o que nós vamos meditar, eu quero perguntar para você se você já ficou esperando algo que você estava até impaciente, assim, com aquele desejo de que chegasse logo aquilo ali. E eu pergunto para você, como você lidou com isso? Hoje em dia nós temos várias encomendas chegando, né? Nós podemos fazer compras pelo correio, e eu creio que muitas pessoas têm feito assim. Eu sou um desses que compra muita coisa não, né? Mas compro o que eu preciso pela internet e eu fico aguardando chegar as coisas que são necessárias. Então a gente fica ali pensando o que vai fazer com aquilo ali. Só que a igreja do Senhor, ela não está esperando uma encomenda, ela está esperando o próprio Senhor Jesus voltar. E qual é a expectativa da igreja? Qual deve ser o hábito, a atitude da igreja enquanto espera o Senhor? Enquanto espera Deus, o Senhor Jesus, retornar a essa terra. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a expectativa da volta de Cristo. Como a igreja deve se portar, como a igreja deve andar. E aqui nesses poucos versos nós aprendemos um pouco sobre como a igreja deve agir. Primeiramente vamos ler esse texto, então, capítulo 5, do 1 ao 11, vamos ler todo. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe, Deus, da nossa limitação, Senhor. E o Senhor mesmo colocou limites a nós. Limites para nós não querer saber e ter o conhecimento
do que virá. Porque tudo isso Deus tem um propósito, Senhor. Mas, mesmo não sabendo exatamente o dia que o Senhor irá voltar, traz a nós, Senhor, igreja do Senhor, esse desejo gostoso, essa expectativa maravilhosa de ver o Senhor retornar a esta terra. Não mais para ser aquele servo humilde que o Senhor veio a essa terra na sua primeira vez, mas agora vindo como grande Senhor, para buscar a tua igreja, para mostrar o teu poder para com aqueles que creram no Senhor. A graça seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós temos esse texto. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não sei o dia que o Senhor vai voltar. E eu não vim aqui para falar Jesus vai retornar em tal dia. Jesus vai retornar no dia tal, de tal mês e de tal ano. Não cabe a nós isso. Nós temos que ter esse desejo precioso pela espera do Senhor. A igreja de Tessalonicenses, ela provavelmente estava, segundo os estudiosos, se perguntando, estudando, quando será que ele vai voltar? Quando será que o Senhor Jesus irá retornar? E eles buscaram tanto isso, que Paulo, no início do capítulo aqui, ele fala, pois no versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Então eles estavam buscando saber quando o Senhor Jesus iria retornar. Por mais que você seja o teólogo mais profundo, você não pode determinar com certeza o dia, a hora e o ano que o Senhor irá voltar. Porque isso cabe somente ao Pai. Você pode especular, mas isso não cabe a nós. Mas cabe a nós termos essa expectativa da volta do Senhor. Por isso nós precisamos tomar algumas atitudes. Eu quero que você ande comigo um pouquinho nesse texto e nós vamos ver quais atitudes a igreja do Senhor deve ter para com a volta do Senhor, nessa expectativa do Senhor. E a primeira atitude que nós devemos ter é profunda vigilância. Profunda vigilância. Olha o versículo 1. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa profunda vigilância aqui, para nós entendermos como que nós devemos estar, ele começa a mostrar como vai ser esse dia. Por que nós precisamos estar com profunda vigilância? Por quê? Porque o dia do Senhor, ele vai ser como o ladrão de noite. Talvez você já teve essa infeliz realidade de ter sua casa arrombada, assaltada. Isso é muito ruim. E se a gente soubesse o dia que o ladrão viesse, eu creio que até o Senhor Jesus falou isso, nós iríamos armar tudo para que naquele dia o ladrão não pudesse entrar. Mas só que a gente não sabe. Nós somos pegos de surpresa. E o Senhor Jesus, ele está falando aqui que esse dia, não a igreja nesse momento aqui, mas que esse dia, ele fala assim, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Nós não sabemos o dia que virá. Nós não sabemos a data desse acontecimento. Quando o Senhor irá retornar? Vai ser como o ladrão de noite. Pode ser agora, à noite, quando nós estivermos dormindo, despreocupados, tranquilos. Pode ser essa hora. E não só isso ele dá o exemplo, mas ele fala assim, o dia do Senhor será também como as dores de uma mulher no trabalho de parto. A Thalita está grávida. E eu não sei quando que vai começar as dores do parto para nós irmos correndo para a maternidade. Mas uma hora vai começar. E com toda a medicina tão avançada hoje em dia, eles não conseguem determinar tal hora, tal dia, exatamente naquele momento, vai começar a doer. E a mulher tem que ir para o hospital. Pode ser a medicina mais avançada. Mas não, a dor começa. E daí começam as contrações, e aí nós vamos ter que ir para o hospital.
Nesse caso aqui não existia um hospital ali, a mulher já sabia que estava para dar à luz ali naquele momento. O dia do Senhor vai ser assim. Nós não sabemos quando. E Paulo, com toda a sabedoria, com toda a revelação que Paulo tinha do Senhor, com toda a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, ele não falou, será nesse dia. Ele mesmo falou, será como ladrão de noite, será como uma mulher que está para dar à luz. Então a atitude da igreja é estar vigilante, porque nós não sabemos quando. Por isso que ele fala no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então ele fala assim, o dia é como o ladrão de noite, mas os irmãos não são todos na terra, aqueles que creem no Senhor Jesus. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Vocês não estão em trevas, vocês não estão sem conhecimento de como vocês devem estar nesse dia. Vocês sabem que não sabem o dia, mas vocês precisam tomar uma postura. Por quê? Olha o versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Como esse dia é um dia, vai ser o dia mais sensacional do mundo, o dia do Senhor, retornando à terra. Não vai ter notícia na TV que vai poder fazer isso, porque vai ser um dia como o relâmpago, o Senhor Jesus falou, que sai do Oriente e vai para o Ocidente, rápido. Vai ser algo que você nunca viveu. Vai ser algo que, por mais que você tenha tamanha imaginação, esse dia do Senhor não cabe em sua mente. Por mais que você fique pensando como será esse dia, você não vai descobrir. Porém, a igreja do Senhor, ela sabe como deve estar preparada. E a primeira coisa é estar vigiando. Ou seja, não durma como os demais. E aqui eu coloquei essa palavra aqui, ó. Não sejamos como os demais. Não é que agora toda hora a gente vai ter que ficar acordado. Não é nesse sentido que está falando aqui Paulo. Ele está falando para nós não dormirmos como os demais, para nós não ficarmos desapercebidos das coisas. E ele usa outra palavra ali, sóbrios. Uma pessoa que é sóbria, ela atina com as coisas que estão ocorrendo. Uma pessoa que não está sóbria, ela não consegue saber o que está acontecendo à sua volta realmente. Ela está vivendo, vamos dizer assim, naquele momento, no mundo da lua. E muitas pessoas riem desse momento. Mas os filhos da luz, os filhos do Senhor, estão sóbrios. Não estão amortecidos naquele dia. Estão preparados. Por quê? Porque a sua conduta diária repercute o preparo. A sua vida diária mostra que está preparado. Por isso, não sejamos como os demais. A igreja do Senhor, os irmãos, não são como os demais. Eles são da luz, eles são do dia, eles não estão nas trevas, eles vigiam, eles estão sóbrios. A igreja do Senhor, nós precisamos ter isso, precisamos estar vigilantes, vigiando os nossos atos, vigiando a nossa mente, vigiando o nosso coração. Essa eu coloquei como a nossa primeira atitude da igreja do Senhor, como Paulo colocou aqui, estarmos vigiando. E ainda ele fala sobre isso, ele fala assim, olha o versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Na maioria dos casos, é assim que acontece, né? Naquela época era ainda mais assim, né? Não tinha aqueles turnos da noite que as pessoas trabalhavam. Então Paulo está falando bem como acontece. Dormem de noite, se embriagam, é de noite que se embriagam. As pessoas saem para beber mais ou menos em que horário? De manhã cedo? Vão sair para beber? Não. Saem no final da tarde e ficam à noite bebendo. Nós, porém, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, mais uma vez, revestindo-nos da couraça da fé. Então, nessa parte de vigiar, nós precisamos ter o quê? A couraça da fé. A couraça é aquilo que reveste-nos e nos dá proteção. Estarmos cheios de fé.
cheios de fé, crendo no Senhor Jesus, crendo e não esmorecendo. Isso faz parte de vigiar. Porque quando as coisas vão passando o tempo, talvez parece demorado para nós, pode ser que a fé tenda a diminuir. Mas nós precisamos permanecer em fé, para que nada venha nos atingir. Como uma couraça, é assim que fala, couraça de fé sobre nós. Encha-se de fé. Quando você vê que está se esmorecendo, nossa, muitos falavam assim, né, acho que é Pedro que fala, né? Estão dizendo que parece demorada o retorno do Senhor, a volta do Senhor. Mas nós temos que nos encher de fé. O Senhor Jesus virá. Eu tenho uma frase que fala assim, Jesus está voltando. Eu fico pensando que essa frase, ela não está toda certa. Porque Jesus virá. Se ele está voltando, parece que ele está muito longe, ele está vindo, esse caminho está muito longe, está voltando, está voltando, está voltando. Mas quando, né? É um caminho muito longe para ele chegar. Jesus virá. Jesus virá e vai ser assim, não é que vai ser demorado para ele chegar. Ele vai ser na data determinada, no dia determinado. Nós precisamos estar revestidos da couraça da fé. E não, a couraça não é só da fé, couraça da fé e do amor. No versículo 8 fala ainda, revestidos da couraça da fé e do amor. Por quê? Nos últimos dias, o Senhor Jesus falou o quê? Que o amor de muitos esfriaria. E isso são alguns termômetros para nós. Muitas pessoas perdendo fé, muitas pessoas perdendo o amor. Precisamos nós não sermos como os demais. Nessa etapa de vigiar, crescemos em fé, crescemos em amor. Para quê? Para que não venhamos a ser atingidos. Isso faz parte de nós vigiarmos com a couraça da fé, com a couraça do amor. E além disso, existe um capacete que está simbólico aqui, né? Tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança de que seremos redimidos, salvos pelo Senhor. Isso não pode faltar. E hoje em dia o mundo está sem esperança. E como é triste nós conversarmos com pessoas sem esperança. Como é triste nós pensarmos, não que devamos pensar assim sem base, pensar de que Jesus virá, mas é só para o nosso bem. Não, nós devemos pensar que Jesus virá porque temos certeza disso. Mas há pessoas que têm certeza que a vida acaba na morte. Morreu, acabou. Cadê a esperança? Se limita somente apenas a essa vida. Será que você, nas suas atitudes, não tem enfraquecido um pouco na fé, enfraquecido um pouco no amor e talvez ainda enfraquecido um pouco na esperança? Como você olha isso? Através das suas atitudes. O que você tem buscado? São coisas passageiras ou são coisas eternas? Isso é um termômetro para você. Porque se a sua esperança são nas coisas eternas, você vai investir nas coisas eternas. Porque você crê nas coisas eternas. E você investe, como o Senhor Jesus falou, em tesouros lá em cima, no céu, no reino do Senhor. Quais são os seus investimentos de tempo, de dinheiro, de pensamento, de busca, de sacrifício? Pensa bem, se limita somente acaba nessa vida? Ou é para sempre? Se é para sempre, você tem uma esperança maravilhosa, porque não acaba. A esperança no Senhor Jesus, a esperança da salvação é eterna. Não se limita apenas a essa vida. Vamos viver para o Senhor, vamos viver cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança, a esperança da salvação. Por que podemos ter esperança? Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui cabe uma pergunta para nós. Você é desses que está vigiando ou dormindo? Você, aqui fala,
Jesus morreu para nós, e Jesus por nós, e morreu por nós por quê? Para que nós acordemos, para que nós estejamos atentos, vigilantes. E o versículo 9 fala assim, o Senhor Deus, Ele não nos destinou para a ira. Nós, irmãos, o Senhor não nos destinou para a ira. Nós que cremos no Senhor, o Senhor nos deu esperança. O Senhor nos deu Cristo Jesus para nos substituir do pecado, do nosso pecado. O Senhor Jesus tomou os nossos pecados. Então, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a atitude, profunda vigilância. Primeira atitude. Segunda atitude, nós vamos meditar ali do versículo 8 ao 10. Eu quero que você preste um pouquinho ali atenção ainda, e nós vamos pegar um pouquinho dessa parte ali. Olha só ali, que fala no versículo 9 ainda, né? Porque Deus não destinou para ira para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso segundo ponto, sólida confiança. Agora, não se tratando de vigilantes, por que nós somos vigilantes e por que nós podemos ser vigilantes, mas porque nós temos uma sólida confiança. Nós podemos, essa é uma atitude da igreja, podemos estar inabaláveis. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos escolheu, porque Ele nos alcançou, nos dando salvação através do Senhor Jesus. Além de nos dar salvação, o Senhor Jesus nos deu também algo que o mundo não tem. E eu às vezes me pergunto, né, por que muitos cristãos não têm? Que é paz. Será que você, como cristão, você tem paz? Porque a confiança, sabe quando você está confiante? A confiança, ela nos dá paz. O pastor Kiko falou aqui hoje, essa manhã, ele falou sobre não andar ansioso. Claro que as coisas do dia a dia querem nos levar a isso, mas nós temos confiança, sólida confiança no Senhor Jesus. Ele vive, Ele nos resgatou, Ele retirou o pecado de nós, e por isso nós podemos obter, através da confiança no Senhor, paz. O versículo 3 pode falar assim, Andrei, o versículo 3 está falando algo que é contrário ao que você está falando. Olha o versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Mas não é nesse sentido para a igreja aqui. A igreja, independente do que aconteça, em seu interior, ela tem plena confiança, ela tem sólida confiança, e isso traz paz. Para as pessoas lá fora, quando uma pessoa está querendo dizer assim, olha, tenha paz, sabe? Tenha fé nesse sentido, até usa uma palavra, tenha fé, vai dar tudo certo, vai, prossiga. Mas a pessoa nem sabe, essa é uma palavra de motivação para a pessoa seguir em frente. E às vezes naquele momento adianta um pouquinho. Mas o cristão, ele não tem uma esperança e uma confiança momentânea. E a paz do cristão não é uma paz momentânea, ela excede todo entendimento. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Você precisa de paz. Você precisa dessa certeza, dessa sólida confiança no Senhor. Isso é tremendamente necessário nos últimos dias. Sólida confiança. Como é bom você conversar com alguém que tem confiança. E até uma pessoa que passa confiança. Né? Eu olhei para o pai do Davi ali, ele entende da parte de carros ali, como entende. Como é bom quando a gente fala com uma pessoa que entende do negócio, né? Eu não entendo, eu tento. Então eu não posso afirmar com certeza algo sobre carros, mas sobre a volta do Senhor. Nós que meditamos no Senhor, nós temos que ter sólida confiança. Falar, o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus retornará. Por quê? Porque Ele não me destinou para a ira. Ele me deu salvação através do Senhor Jesus. Jesus morreu por mim, para que eu tenha essa plena confiança, sólida confiança, e assim receba a paz que o mundo precisa. Essa é a segunda atitude. A primeira, profunda vigilância. A segunda, sólida confiança. E a terceira, esses dois pontos eu peguei do nosso irmão Hernandes.
Se o Hernandes ver um dia, isso aí peguei de você. Mas o terceiro ponto o Senhor me deu. O terceiro é inabalável consolação. Inabalável consolação. Versículo 11. Olha o que diz ali no versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos. Inabalável consolação. Irmãos, isso é um poder tão grande que a igreja tem. E é uma atitude que nós devemos ter, com certeza sendo igreja do Senhor, consolar uns aos outros. Por quê? Porque se nós precisamos de vigilância, estarmos em profunda vigilância, é porque coisas estão para vir, temos que estar atentos. Precisamos de sólida confiança. Por que precisamos de sólida confiança? Porque há coisas tentando tirar a nossa confiança. E por que uma inabalável consolação? Porque, e tudo está escrito na palavra, consolai-vos, pois, uns aos outros. Por quê? Porque nós vamos precisar dos nossos irmãos. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos animar o nosso irmão. Porque a luta vem para destruir. Mas nós precisamos dizer, vamos juntos. Nós cantamos hoje aqui, conte comigo. O amor e o sangue de Jesus nos uniu e nos tornou família. Console o seu irmão. Isso é um mandamento, tanto é que está afirmando assim, ó, consolai-vos, está no imperativo. Consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos. Isso é muito para os últimos dias. A igreja do Senhor, ela tem isso, através do Espírito Santo, esse poder de trazer consolação. Esse poder de trazer esse ânimo nesses dias. E eu ouso dizer, só a igreja do Senhor tem esse poder. Só a igreja do Senhor tem esse poder de consolar, como está aqui determinado para nós fazermos. Só a igreja. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode consolar lá no profundo. Às vezes não é nenhuma palavra que vem esse consolo, às vezes é através de um abraço. Hoje em dia, meio complicado, né, essa questão do abraço para alguns, mas dê um abraço. Dê um abraço, estamos quase todos imunizados. A palavra fala sobre, aqui mesmo mais para frente, fala sobre ósculo santo. O que é ósculo santo? É um beijo santo. O beijo entre os irmãos. Você ter esse carinho, esse apreço, um com o outro. Consolação. Isso nós precisamos ter, irmãos. Precisamos andar juntos, porque o dia do Senhor vem como um ladrão. O dia do Senhor vem como uma mulher que está para dar à luz. Precisamos consolar. E não só consolar, mas dentro dessa consolação tem algo que eu coloquei como incluso aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Nós devemos edificar. O que é isso? Você somar, você levar aquela pessoa a crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento das coisas do Senhor, para quê? Para que ela seja animada. Para que ela não venha a olhar as coisas que estão ocorrendo e ficar triste. Não, fala assim, o Senhor falou, Ele irá retornar. O Senhor falou que Ele não nos destinou para a ira, nós que cremos. O Senhor nos deu a salvação. O Senhor Jesus morreu. Lembra que o Senhor Jesus pagou o preço por você? Anime-se, meu irmão. Anime-se, porque o Senhor Jesus irá voltar. Ele nos deu uma esperança. Isso faz parte da igreja, isso faz parte dos irmãos, de consolar um ao outro. Então são esses 3 pontos que nós vemos aqui, essas 3 atitudes: profunda vigilância, sólida confiança e uma inabalável consolação. E eu coloquei inabalável por quê? Porque às vezes você não vai querer consolar, porque você vai pensar assim, eu estou precisando de consolação. Muitas vezes os líderes, né, os pastores, eles consolam muitos. Mas você já parou para pensar que eles também precisam do consolo do Senhor? É uns aos outros. Não é só de um para lá. É um com o outro. Eu com o meu irmão, o irmão para comigo. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser inabalável. Isso tem que ser muito forte. Nós precisamos fazer isso. Você tem feito isso?
Você tem consolado o seu irmão? Você tem animado, você tem edificado o seu irmão? Por isso, eu quero que você pense comigo aqui nesse momento. Qual é a sua atitude nesse momento de expectativa para a volta do Senhor? Eu não estou profetizando nada, mas se o Senhor vier hoje, daqui a pouco, a sua expectativa está batendo com isso? Você tem uma profunda vigilância? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que você está preparado para esse dia? Os irmãos não serão pegos de surpresa, a palavra fala. Os irmãos irão estar preparados. Os crentes no Senhor Jesus estarão preparados. Você está preparado, meu irmão? Sinceramente, de todo o coração. Se o Senhor Jesus retornasse hoje, você está preparado? Você está vigilante? Você é sóbrio? Ou você está tão amortecido com as coisas desse mundo, levado com as maravilhas que aparecem, e você está amortecido? Você tem firmeza no Senhor? Sólida confiança, sem duvidar, cheio de esperança, cheio de amor, de que o Senhor Jesus irá retornar? De que a promessa dele não tarda e nem falha? De que ele virá buscar a sua igreja? Você tem plena convicção, sólida confiança? O Senhor Jesus retornar hoje, você fala assim: é isso mesmo que eu queria. Eu sabia que o Senhor Jesus estava voltando. Ou você pensa, talvez de outra forma: eu tenho coisas para fazer aqui nessa terra, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo lá para fazer. Mostra que você está com pouca confiança no Senhor, pouca confiança nesse dia. E para terminar, para você pensar, como está a sua consolação para com o irmão? Você tem mantido isso? Ou você é aquele que desmotiva? O contrário. Claro que quando nós erramos, nós devemos exortar uns aos outros, nesse sentido de animar e de até falar: irmão, você está errando nisso. Mas não esqueça de como deve ser feito isso. E se o irmão está lá triste naquele dia, precisando de um ânimo, console. Haja você, não espere você. Não fique falando assim: ninguém veio até mim, ninguém veio. Faça você. Vá até o irmão, console. Quantas vezes eu já fui, eu precisando de um abraço ou de um consolo, às vezes, quantas vezes eu vou e naquele momento Deus me anima. Esses dias eu até fui ali na salinha, foi feita uma pergunta: quem aqui precisa de um abraço? Eu não sei se eu fui o único, mas eu levantei e fechei os olhos. Eu queria um abraço. E por quê? Porque como é gostoso ser consolado, como é gostoso receber um abraço. Faça isso. Se um dia você precisar, você vai receber, porque o Senhor proverá. Mas console o seu irmão, console uns aos outros. Você tem feito isso? Tem edificado? Porque isso faz parte de edificar um ao outro. Para quê? Porque isso é uma atitude do fim, dos dias finais que antecedem o Senhor Jesus, da igreja do Senhor, que está preparada, que está pronta. Para isso, eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos, que nós vamos orar. E se você se encaixa em alguma área dessas, se você tem precisado melhorar em alguma área dessas que eu citei, primeira, profunda vigilância. Eu quero que você, nesse momento, se coloque em pé. Você está precisando melhorar nessa área. Eu preciso estar mais atento. Eu preciso parar de ficar olhando as coisas deste século e ficar amortecido. Não estou sóbrio. Isso é uma atitude que você precisa tomar nesse momento. Quero que você se coloque em pé. Talvez você fala assim: não, eu estou buscando isso. Mas às vezes a minha confiança não é sólida.
Às vezes a minha confiança, ela está um pouco abalada. Eu olho para as coisas deste tempo, falo assim, falta algo. Neste momento eu quero também que você se coloque em pé, para que você venha ter plena confiança, para que você venha ter sólida confiança no Senhor. Por quê? Porque Ele tem a esperança para você. Ele tem a esperança da salvação. Talvez você não tenha praticado a consolação. E se você não tem feito isso como irmão, isso é uma falha muito grave. Por quê? Porque nós, como igreja, temos essa marca do Espírito Santo em nós, o selo do Senhor em nós, que é de consolação. É uma marca da igreja de consolar. Se você precisa praticar mais isso, também se coloque em pé. Precisa edificar um ao outro, precisa consolar, também se coloque em pé. Eu estou em pé. Pai, o Senhor irá voltar. E o que nós devemos fazer, Senhor? A Tua palavra nos fala, Senhor. Não é para nós ficarmos pensando que dia, ou que hora, ou que momento será, que ano. Não. É para nós estarmos com essas atitudes. Estarmos vigilantes, Senhor. Estarmos com essa profunda certeza, Senhor. Com essa sólida confiança, Deus. Na esperança da salvação. Na esperança do Senhor Jesus. E estar, Pai, com essa inabalável consolação, sermos estes motores de consolação, que possamos ser como Barnabé. Ó Senhor, consoladores também, Senhor. Ó Deus, andarmos juntos, Senhor, nesses dias que antecedem a sua volta, Senhor Jesus. E que glorioso dia será esse que o Senhor virá dos céus para buscar a tua igreja, Senhor. Pai, eu oro, Deus, pedindo perdão, Senhor. Perdão por nós, Pai, por falharmos algumas vezes, ou até muitas, em falharmos, Deus, em não estarmos atentos, em falharmos, Senhor Jesus, em não termos plena confiança, Senhor, em falharmos, Senhor Jesus, em não consolarmos uns aos outros, não edificarmos uns aos outros. Pedimos perdão a Ti, Senhor, com uma certeza, Deus, de que o Senhor não nos rejeita, Senhor, e de que o Senhor é aquele que nos capacita, Senhor, para estarmos prontos, preparados, e não sermos pegos de surpresa no dia que o Senhor voltar, Senhor. Senhor, se for hoje o dia, Senhor, que todos nós aqui neste lugar, Senhor, estejamos preparados, Senhor, prontos, Senhor, para a Tua volta, Senhor, prontos para ver os céus abrindo e o Senhor retornando, Senhor, como cantamos hoje, Senhor, em breve as trombetas do céu irão soar, Deus, e nós iremos ouvir esse som do Senhor, chamando a sua noiva, Senhor. Ó Deus, prepara-nos, Senhor, guarda-nos em Ti, Pai. Estamos com o coração aberto, Senhor, para o Teu tratamento e para a Tua ação, Senhor. Nós, igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tenha essa certeza de que nós não somos órfãos, não estamos sós, mas temos o Senhor, e Ele é a esperança da nossa salvação. Ele é a esperança de que quando nós morrermos, nós tornaremos a viver e reinaremos com Ele. Essa é a sua esperança? Que seja assim, que você permaneça assim, pronto para a volta do Senhor. Deus abençoe nós. Amém.